Fala rapaziada, estamos aqui para o nosso terceiro episódio. Eu ia falar segundo e quase que me errei aqui. Nosso terceiro episódio. O segundo já tá no ar, então clica aí no canal, entra, vai lá assistir com o Polenta. Tá maravilhoso. Mas para esse terceiro episódio a gente resolveu educar a galera. A gente resolveu subir o nível e trazer uma professora de gabarito aqui pra gente, que é a nossa convidada. Prazer, Cris Dias, tudo certo? Como é que tu tá? Prazer, tudo bom? Tudo bem? Tudo certo, Ernesto. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço te receber aqui, receber uma pessoa que foi premiada tantas vezes, concorreu a vários concursos e hoje está aqui com a gente. Eu já queria te perguntar, Cris, tu não é daqui de Criciúma, né? Não sou de Criciúma. Eu nasci em Brusque, tá? E vim para Criciúma aos 7 anos de idade. Tu veio pra cá com 7 anos e fez toda a tua... E fiz aqui toda a minha trajetória. Toda a tua vida aqui. Isto. Tá. Só profissional. Tu é professora, tu há vários anos já, desde o ano 2000 formada. Como foi que tu te apaixonou por dar aula, que tu quis dar aula, que tu te interessou em dar aula? Tu fez magistério, que era uma coisa que o pessoal fazia muito, hoje em dia já não faz mais tanto. Como é que foi isso? Então, é muito interessante, porque geralmente as pessoas falam assim, né? A pessoa, né, professora, começou a lecionar e tal, porque desde criança brincava de casinha, então... de casinha, de escola, né? Então, não aconteceu muito bem isso comigo, tá? Meu caminho para a educação foi um pouquinho diferente. Eu sempre gostei muito de ler, sabe? Muito de ler e tal. E até então, eu sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de conversar e tal, mas eu até então nunca tinha pensado em educação. A minha primeira ideia de graduação seria psicologia. Olha então, só. Totalmente fora da educação e tal. Mas professor é meio psicólogo, às vezes. Também. Às vezes a gente tem que conversar com os alunos e tal, entender o que está acontecendo. Mas a minha primeira opção era psicologia. Só que na época, isso lá para 96, né? Quando eu terminei, em 95, quando eu terminei o ensino médio, em Criciúma não tinha a faculdade de psicologia. Tinha em Tubarão, ou então Florianópolis, só porque era período integral, então totalmente fora da minha realidade. Mas eu sempre disse, olha, mesmo que eu fizesse psicologia, acho que eu voltaria um dia para fazer letras, porque a minha paixão pela leitura, né, eu já gostava de ler naquela época, eu já estava, né, ensaiando aí para escrever, então... Eu disse, vou tentar, vou fazer letras, porque tinha aqui na Unesc, né? Ainda tem um curso de letras aqui na Unesc, e sabe aquela decisão que você toma e que você disse, olha, não podia ter sido outra, eu acho que era o caminho, como o poema do Robert Frost, The Road Not Taken, a estrada, né, que a gente... escolhe e que a gente percorre e que tinha que ser aquela. Então, eu acho que não tem outra... É uma impressão que eu tenho, muito, muito nítida, que antigamente as pessoas faziam mais letras, faculdades de licenciatura, melhor dizendo, eu ia falar da aula. Faculdade de licenciatura, e hoje em dia, assim, tu vai... Cara, é sofrido tu achar 3 numa sala. Se hoje eu entrar na sala de ensino médio e perguntar quem quer ser professor, com certeza, olha, eu vou ter 1 ou 2 que vão levantar a mão e dizer que querem ser professor. Infelizmente, né, com o passar do tempo, é uma profissão que foi sendo desvalorizada, a gente sofre um bocado, assim, né, com várias condições de trabalho, salário, né, mas, assim, nós temos que acreditar, porque o professor, ele ainda é aquela pessoa, ainda é aquela profissão que como, né, desforma as outras profissões. E é preciso, todo mundo passa por uma sala de aula, passa pelos professores, então é importante voltar a ter essa valorização, que infelizmente foi se perdendo ao longo do tempo. E realmente, no passado, as pessoas... buscavam mais a profissão, a licenciatura era mais valorizada. Eu lembro, vou te contar um caso que eu adoro contar. Antes de te contar o caso,
fica mais relaxada. Distensiona. Pode ficar mais relaxada. Não precisa responder no modo TV. Pode ficar relaxada. Não, imagina, eu tô bem tranquila aqui, tô bem de boa. Mas vou te contar posso contar uma história? À vontade. Uma colega, certa vez, me contou que a sogra dela queria ser professora. E o pai dela não deixou ela ser professora. Por quê? Porque ele disse, professora ganha muito bem. E você vai casar e o seu marido, você vai acabar sustentando o seu marido. Porque professora ganhava muito bem. Isso uma época... milênios atrás. Esse milênio. Então, o pai dela não deixou ela ser professora porque disse que ela ia ganhar muito bem e que ela ia acabar sustentando o marido. Então, olha, quem dera hoje, né? A gente ganhasse tão bem assim para poder... Era na época acho que... época imperial que o professor ganhava na casa, hoje ia dar uns 30 mil, 40 mil. Deve ser uma época que... uma época muito distante. E aí tu optou por fazer letras. Isso, porque eu já gostava, né? Eu gostava também de inglês, eu já tinha feito cursos de inglês, então... Olha, eu vou seguir por esse caminho. E, como eu disse, eu não me arrependo de forma alguma. Sabe aquele EC? Eu fiquei ainda pensando esses dias, e se eu tivesse feito psicologia? Acho que não, né? Não, acho que não, porque a ideia é que eu olhando hoje a minha trajetória, eu vejo que a minha trajetória é muito mais rica dentro da educação do que na psicologia, por exemplo. Seria, né, na psicologia, trabalharia, teria, sei lá, de repente estar num consultório, numa empresa, mas eu acho que... Mas não é ter aquela emoção de não saber o que vai acontecer numa sala de aula. Numa sala de aula, de olhar para 30 carinhas assim, logo no primeiro dia de aula e dizer assim, olha, o que será, né? Mas hoje, desculpa te cortar, hoje tu dá aula em sala de aula ainda? Sim, sala de aula. Eu praticamente nunca saí de sala de aula. Eu tenho 21 anos já de magistério, né, porque até tu falou assim, fez magistério. Eu não fiz magistério no ensino médio, foi sem magistério. Mas não tinha opção de magistério? Tinha, mas eu não tinha essa ideia de ser professora, tanto é que, né, de lecionar, tanto é que eu nem fiz magistério, porque o meu ensino médio foi normal, assim, um ensino médio normal. Então, eu não tinha essa ideia, né? Então, optei por letras e tá. Mas daí tu prestou o vestibular, passou e já dentro da graduação tu já começou a dar aula? Não, eu trabalhei, foi muito engraçado, eu trabalhei, não, foi uma situação hilária, porque eu comecei, né, eu trabalhava num escritório, trabalhava numa empresa, tal, escritório, e comecei a cursar letras. Eu sei que eu acabei sendo demitida, saí, eu não lembro o que aconteceu, eu saí, tá. Aí fiquei sem trabalho e fui trabalhar como o que a gente chama de ACT, professor contratado, tal. Fui na CRE e consegui, e trabalhei 1 mês em uma escola. A escola, sim, meu Deus, eu peguei os alunos... Pegou a pior experiência do mundo. Não, a pior experiência que eu tive no primeiro mês... Assim, eu trabalhei 1 mês, mas foi uma experiência, assim, bem traumática. Se eu fosse me basear por aquela experiência, eu não voltaria mais para uma sala de aula. Mas por que aconteceu? Era uma escola, assim, com muitos problemas, alunos, assim... Meu Deus, era o demônio em forma de... Era uma coisa assim, era complicado, a questão de indisciplina. Também contou muito a minha falta de experiência, né? Hoje, com 21 anos de sala de aula, hoje eu já tenho experiência para contornar certas situações. Só no ver, você já sabe o que vão... Exatamente. Olhar, de saber que tem determinadas atividades que com algumas turmas eu consigo fazer, outras não. Então, assim, como dizer, a experiência, né? A experiência de conseguir contornar e de saber levar uma turma, né? E contornar as situações difíceis que vão aparecendo. Eu não tinha essa experiência. E trabalhei 1 mês, só que nesse meio tempo surgiu uma vaga em uma outra empresa.
E eu não tive dúvidas, eu larguei a sala de aula e voltei para a empresa. Mas era empresa do que tu trabalhava? Eu trabalhava em uma empresa, essa que eu voltei, era uma empresa que fazia telas para cerâmica, para cerâmicas. Ah, sim. Né? Então, eu trabalhava basicamente emitindo notas fiscais. Uhum. Né? Depois eu fui trabalhar como recepcionista e assim fiquei até me formar. Mas você não chegou a prestar aqueles estágios obrigatórios? Sim, nós em sala temos de aula, assim, né? Isso, aí eu consegui, né? Eles foram muito legais comigo, me deixaram sair para fazer os estágios e tal. Então, isso foi bem tranquilo. Mas quando encerrou mesmo, eu já... Só que o que acontece? Eu já fazia curso de inglês e no curso de inglês que eu fazia, os donos lá me convidaram para lecionar, né? Para as turmas, como eu já estava no avançado, aí me convidaram para lecionar e aí eu disse, eu acho que eu vou começar então pelos cursos de inglês. Uhum. E, na verdade, eu comecei pelos cursos de inglês. Então, trabalhei, pedi, né, demissão, fui trabalhar nos cursos de inglês e depois até prestar o concurso para o Estado, em 2002. Desde 2002 tu tá no Estado. Isso, desde 2002 estou no Estado. Nunca, tirando essa experiência que foi municipal, o resto tudo... Essa experiência que eu tive como ACT foi numa escola estadual também. Estadual. Escola estadual. Nunca passou pelo município? Pelo município, não. Tu te forma em 2002 e aí como é? Eu me formo em 2000. Em 2000, né? Em 2001 em diante já começo com os cursos de idiomas. E em 2002 eu passo no concurso do Estado e daí eu levei um tempo, conciliei durante um tempo, também trabalhando em cursos de idiomas, só que aí depois que minha filha nasceu, aí eu optei por reduzir a minha carga, né? Porque, na verdade, eu chegava a trabalhar assim, no Estado, 40 horas, aí à noite trabalhava nos cursos de idiomas, sábado de manhã e à tarde, também cursos de idiomas que demandava, né? Tinha aulas. Então, eu só tinha o domingo livre. Eu só trabalhava, basicamente. Basicamente. Só que, assim, era só meu marido e eu. Então, nós não tínhamos, né? Domingo saía também a passear. Então... Não tinha muito problema. Não tinha muito... Éramos nós dois e não tinha problema. Só que depois que minha filha nasceu, aí eu disse, não, daí eu já tenho que dedicar um tempo, né? A filha e tal, então também não vou sacrificar tudo em nome de trabalho, porque senão não vale a pena e depois a gente vê, eu vou acabar vendo acontecer com a minha filha o que acontece com os meus alunos. Tem alunos que os pais, por opção, às vezes não é por opção, é por necessidade mesmo, precisam trabalhar demais e às vezes acabam, né, não conseguindo ajudar os filhos. E aí eu disse, não, eu não quero isso, eu quero ter... Não tem a convivência com o pai, não tem a convivência com a mãe. Aí trabalho, aí os pais chegam em casa cansados e... Né, então, assim, não quero isso, não, eu quero ter um pouquinho mais de tempo, se bem que, assim, né, mesmo assim, ainda é bastante trabalho, né, porque sabe que o professor leva coisa para casa para fazer, elaborar prova, corrigir prova, preparar trabalho, pensar aula, então a gente não para, a cabeça da gente está o tempo todo... o tempo inteiro trabalhando. Estou trabalhando. Aí tu concursa e vai para qual escola? Eu fiz o concurso e a minha primeira opção foi Sara. Eu trabalhei no Salete Scott por 3 anos, até terminar meu estágio probatório e depois eu pedi a remoção para Criciúma e fui para o bairro Brasília. Bairro Brasília, qual escola lá? Hoje a escola ela não tem mais, eles municipalizaram, mas era a Escola Maria José Ilse Peixoto. Municipalizaram e mudou de nome daí. Infelizmente. Isso é algo que me deixa muito triste, porque as escolas municipalizaram, muitas escolas, né, do estado passaram para o município e elas mantiveram o nome. Eu não entendi por que a Escola Maria José mudou de nome, não sei se foi uma escolha da comunidade ou da prefeitura, eu não sei qual foi o motivo, quem sabe, de repente até foi escolha da comunidade, mas isso é complicado porque com o passar do tempo vai se perdendo a história, né? A história, o referencial, né? E é uma escola que tinha por uns 20 e tantos anos já, não?
Minto, 35, nós fizemos a festa de 35 anos da escola. É uma escola que já tinha, né? Poxa, 35 anos, muitas pessoas passaram por lá, muitos se formaram. Ela tinha até o Fundamental 2, depois ela teve o ensino médio. Então, era para pelo menos ter se mantido o nome da escola. Mas, e se foi. Aí hoje ainda as pessoas conhecem, aqui é no o antigo Maria José e os Peixoto. Mas daqui a alguns anos... Daqui a 20, 30 anos... daqui a pouco ninguém mais vai saber que ali era uma outra escola. Isso é muito ruim para a questão de referência histórica mesmo. Vai se perdendo a memória, né? A municipalização foi feita quando ali? Foi em 2019. Foi recente? Foi recente, 2019 ela foi a terminalidade da escola e aí ela municipalizou e isso passou para o município, o prédio, tudo. Porque eu lembro que teve não é uma onda, mas teve várias escolas ali em 2014, 2015. Isso, por aí, dessa época também, 2000. E foram até longe municipalizando. Isso aí foi positivo, foi negativo? Tu que é da educação, como é que foi isso? Então, assim, eu senti muito, tá? Porque 15 anos trabalhando no mesmo lugar, a gente cria um vínculo com a comunidade, com a escola. Sabe quem é cada padaria, quem que é o do A gente já então cria um vínculo muito grande, então ficou, eu senti muito, né? Não, mas eu não digo nem em termos pessoais, eu digo em termos educacionais. Isso foi positivo, foi... É porque assim, a escola ela foi municipalizada, mas só mudou a administração, né? Então, que era administração do Estado, passou a ser administração do município. Para a comunidade, para a educação, não houve, assim, digamos, prejuízo. A comunidade não ficou sem uma escola. Permanece como uma escola. Só que para nós que somos do Estado, nós tivemos que ir, né, para cada um para uma outra escola, tivemos que ser remanejados. Todo mundo foi remanejado. Tem gente que saiu de Criciúma, provavelmente. Para ir para outras cidades, né? Então, onde tinha... né, a CRE fez assim, a melhor da distribuição possível, mas ainda assim a gente sente. Eu senti muito. Eu fui para o Lapagesse, né? Sim. Então, que é uma escola que é onde eu estou desde 2020. Então, é uma escola maravilhosa, né? É uma escola que tem história, tem 91 anos de história. É a primeira de Criciúma? Não, me parece que não. Me parece que tem uma que fez 100 anos, que foi do Rio Maina, né? Não sei. Isto. Tem, porque acho que é com relação ao carvão, né? As vendas do carvão. Provavelmente sim, Isso. Sim. E aí o que acontece? Mas no centro é a escola mais onde a Praça do Congresso Antigo estudou. Isso. O Lapagesse, né, a gente foi ver a história, ele começou com uma casinha ali, com um prédio, onde é hoje a Casa da Cultura, né? Ali? Ali, só que não é naquela casa, né? Mas ali onde é a Casa da Cultura foi feito um prédiozinho. Ali começou a Escola Professor Lapagesse. Aí depois aí saiu, foi para onde é hoje, que pegava o CI junto, todo aquele espaço ali. Até que depois aí foi uma parte para a prefeitura e ficou uma parte para o Estado. Mas ele hoje é inteiramente Estado, né? Não, hoje tem a parte do CI, que é a prefeitura. Tem, funciona... O CI Professor Lapagesse é mantido pela prefeitura, pela FASC, né? E a escola, né, Professor Lapagesse, aí mantido pelo município, pelo Estado. Perdão pela pergunta, mas quem foi Lapagesse? O professor Lapagesse, ele era um francês que veio para Santa Catarina, ele morou em Florianópolis, ele era professor de língua portuguesa, ele era professor assim, de várias disciplinas, ele também lecionou português, chegou até, parece que escreveu uma gramática da língua portuguesa, e ele viveu em Florianópolis até
até falecer. Agora, Nunca pisou em Criciúma, provavelmente. eu acredito que não. Mas aí quando né, foi na época que a escola foi montada, foi criada, né? Então homenagearam ele. Mas a história dele é uma história assim bem interessante. Ele foi um professor, né? Isso que é interessante. A escola recebeu o nome de um professor. E se você vê muitas escolas em Criciúma, em Santa Catarina, muitos homenageiam pessoas que às vezes não têm nenhuma ligação com a educação. Ex-governador, ex-prefeito e não sei o quê. E por aí vai. Então, pelo menos, o professor Lapagesse foi um professor, foi uma pessoa que, né, se dedicou mesmo à educação. Mas ele trabalhou com educação também no Brasil? Me parece que não, ele veio da França para Florianópolis. Ou, não sei, agora não lembro se ele teve passagem por alguma outra parte do Brasil. Mas ele foi parar em Florianópolis e ali ficou. E ali ele se foi. E ali ele ficou até... Hoje dá aula no Lapagesse e tu tá fazendo um projeto ali muito, muito legal, que é o recolhimento de tampinhas ali. Isso. Como é que funciona esse projeto junto com a Rede Feminina? Rede Feminina. Então, deixa eu contar como é que o projeto começou, tá? O projeto começou em 2021. O Lapagesse, ele tem já faz algum tempo um projeto chamado Páscoa Solidária, que arrecada com os alunos, com os professores e as famílias produtos de higiene, limpeza, fraldas geriátrica e alimentos, né, não perecíveis, assim, para geralmente duas instituições, uma que cuida de crianças e uma que cuida de idosos. E faz essa doação na época da Páscoa e tal. Acontece que em 2001, pandemia, né, ainda estávamos em pandemia, as famílias recebendo o auxílio do Estado, porque aí como recebia que é tipo uns kits de alimentação e tal, muitas famílias desempregadas, como é que nós íamos pedir, né? E aí lá nós temos grupos de trabalho, né? Tipo comissões, GTs, né? Quem que cuida da festa junina, quem cuida enfim, nós temos grupos de trabalho. Tu cria o projeto quando tu basicamente entra no Lapagesse. E um ano depois. Aí eu fiz parte desse grupo de trabalho, estava nesse grupo de trabalho responsável pela Páscoa Solidária. E aí eu, junto com o diretor na época, mas os professores, a gente olhou um para a cara do outro assim, como é que nós vamos, que coragem que nós vamos ter de pedir para os alunos, para os pais, né, doações, sendo que eles estão recebendo esses kits de alimentação, ainda estamos em pandemia, tem famílias ainda que estão sem trabalho, a gente sabe que é para ajudar, mas como é que a gente vai fazer isso? Mas não, então não vamos pedir nada, não vamos recolher e tal, vamos fazer só uma conscientização, enfim, como a gente sempre faz, mas não vamos recolher nada. Aí eu disse, não, mas espera aí, vamos pedir uma coisa, porque eu já tinha feito lá no Peixoto um trabalho de recolher tampinhas para ONGs de animais. Eu disse, olha, uma vez eu fiz um projeto para recolher tampinhas para ONG de animais, quem sabe a gente pede também as tampinhas, porque custa R$0, custa nada, são tampinhas plásticas que ao invés das pessoas jogarem no lixo, né, elas vão separar e vão doar. Nós vendemos e depois repassamos o dinheiro para uma ONG. Então tá, então vamos fazer isso. Aí começamos então a movimentar e fazer esse recolhimento de tampinhas, essa parceria. Só que a gente pensou assim, tá, mas como que a gente vai vender, para onde vai vender, que instituição que a gente pode doar e tal. Por um acaso, eu achei, pesquisando ali no Google, né? Eu vi que a Rede Feminina fez uma arrecadação de tampinhas. Eu disse, a Rede Feminina é interessante, porque elas já recolhem essas tampinhas. Ela já tem a destinação certa. Elas já recolhem. E o que acontece? É uma causa muito importante, porque, né, elas fazem campanhas para prevenção de colo de útero, câncer de mama, então, né, outras campanhas tantas, então,
vamos conversar com elas, se elas querem receber, né? Vamos fazer uma parceria. Conversamos com a presidente na época e ela, então vamos fechar a parceria. E colocamos, sabe aquelas bombonas de 5 litros, galãozinho assim? Colocamos lá na frente, pedimos para os alunos trazerem. Primeiro mês, assim, a gente juntou uns 40 quilos. Né? Eu disse, daqui a pouco vai encher uma bomboninha, 2 e tal. Juntamos uns 40 quilos. 40 quilos é muita coisa. O que já deu uma... Mas depois dali, nunca mais a gente conseguiu juntar só 40 quilos. Sempre a comunidade foi, sabe, abraçando e foi trazendo as tampinhas. E aí, daqueles galõezinhos, nós passamos para aqueles tambores de óleo, sabe? Nós conseguimos 3, aquilo enchia, a gente já não dava mais conta. E ficou a questão da logística, né? E aí, eu disse, como que nós vamos fazer agora? Foi onde nós conseguimos a parceria, né, já no final do ano passado, com a Caixa Solidária. Com a Caixa Solidária. Isso. Que hoje ela se encontra um mobiliário da Caixa, que para quem não sabe o que é o mobiliário da Caixa, que é a Caixa Solidária que eu estou falando. Caixa Solidária é aquelas caixas amarelas que vocês já devem ter visto em ponto de ônibus, em mercado e tudo mais, que tu abre ela e doa a tua roupa ali, e a tua roupa vai para uma entidade de recolhimento, que se chama Caixa Solidária, em que a entidade, por exemplo, o Bairro da Juventude, a Cruz Vermelha, ela faz um cadastro ali e tudo mais. E tu, que necessita, vai lá, diz, preciso de uma roupa para trabalhar. A Caixa manda e tu pega essa roupa novinha, limpinha, pronta para usar. Isso. E hoje ela ali no centro, ela se encontra no Lapagés, que quem estiver passando, olha e pode doar uma roupa. E até foi instigado um projeto, que eu estive na reunião desse projeto. Como é que... Vou deixar tu falar como é que funciona esse projeto e tudo mais. Então, assim, para as pessoas, né, para motivar os alunos, porque tampinhas eles já trazem, né? Eles já sabem, recolhem as tampinhas, tem nas salas de aula sempre as bomboninhas, então eles vão deixando. Mas nós queríamos mostrar para eles que a Caixa Solidária não são só as tampinhas que vão na Caixa Solidária. Mas, perdão, só te cortando, nessa Caixa Solidária em específico, as outras só vão roupa. Não, porque as outras não fazem Não, todas. Então já estão recolhendo em todo? Então eu estou perdido no projeto. As tampinhas, assim, qualquer mobiliário da Caixa Solidária, a pessoa está no mercado, onde tiver uma Caixa Solidária, ela tem tampinhas para doar, coloca numa bolsinha, numa bomboninha, doa tranquilo, tá? Então doa porque tranquilo. Elas vão todas para a sede da Caixa. É verdade. Ali só faz a separação. Elas vão todas para a sede da Caixa. Certo. Lá elas acumulam e as voluntárias vão lá buscar toda semana. Elas estão indo lá buscar as tampinhas. As tampinhas no pinheirinho. Isso. Só que o que acontece? Nós queríamos que os alunos percebessem, né, entendessem que a Caixa Solidária não é só para as tampinhas, é também para roupa, calçados, enfim, né, travesseiros, roupas de cama, toalhas de banho, enfim. Então, nós fizemos uma gincana, né, a Caixa Solidária é nossa parceira nessa gincana. Os alunos vão trazendo tampinhas, roupas e tudo mais, tudo é pesado por turma, e quando chega no final do mês, nós dizemos qual foi a turma que foi a vencedora. E como é que tá essas disputas aí? Tem briga? Estão trazendo. Toda quarta-feira o pessoal vai lá, traz, pesa, né? Aí depois vai para dentro da caixa, mas antes passa pela orientação que pesa, marca certinho, e aí ao final do mês diz, né, qual foi a turma que ganhou a gincana daquele mês. E o que é legal é que assim... eles ganham um prêmio, por exemplo, mês passado ganharam livros, tá? Foi o 5º ano que ganhou, os pequenininhos ganharam. Então, eles ganharam livros, foram 30 livros, né, de literatura. Eles tiveram a oportunidade de ler os livros primeiro, trocar tal, mas quando eles terminarem a leitura, os livros vão para a biblioteca. Então,
passa por eles, pela turma que ganhou, mas depois vai para a biblioteca. biblioteca. Se, por exemplo, eu não sei qual é o prêmio agora desse próximo mês, mas digamos que seja uma bola de vôlei. A turma vai lá, recebe, tira foto, tem oportunidade de brincar com a bola no recreio, mas depois ela vai vai fazer parte ali da escola, junto com os outros materiais, para que toda a escola usufrua. Então, Já faz quanto tempo que tá a gincana? Essa gincana começou agora, acho que foi o quê? Junho, julho, foi pouquinho. Foi por ali, né? Isso foi da metade do ano em diante que a gente quis fazer já assim. Já estão metendo ficha lá com o pessoal. Mas esse projeto, ele tá lá, ele tá se expandindo. E só que eu te trouxe aqui porque tu é uma pessoa de grandes prêmios. Eu até separei aqui, peguei lá do teu portfólio. Cara, são muitos, então eu tive que marcar aqui. Vou contar com a ajuda do meu celular aqui, que não vai acabar minha bateria. Deus é bom, Deus é justo. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Ó. Tu participou do concurso literário da Academia Criciumense de Letras. 2005, 6, 8, 10 e 22 que tu tirou o primeiro lugar. Como tu te inscreve, eles vêm atrás de ti, como é que funciona esses? Não, a Academia Criciumense de Letras promove um concurso literário já faz mais de 20 anos, porque a academia tem 26 anos, né? De existência. E por mais ou menos 20 anos que tem esse concurso, 20 ou 21 anos, que eles fazem esse concurso literário, e é um concurso muito legal, porque ele incentiva as pessoas a produzirem, né, a escreverem e a mostrar o seu trabalho, né? Porque acho que é um dos poucos concursos, porque agora as pessoas, né, estão promovendo concursos literários, mas é tudo e-book, tudo online. E eles fazem questão de publicar o livro, né, na revista literária, que eles chamam, impresso, a pessoa ganhar o livro impresso, bonitinho, com seu poema. Tu escreve sozinho ou em parceria com alunos e tudo mais? Então, a minha produção é individual, porque eu acho difícil escrever a 4 mãos, né? eu, quando vou escrever, eu escrevo sozinho, que eu produzo, tá, sozinha. Mas, por exemplo, no último prêmio literário, que a premiação foi começo desse ano, eu fiquei em primeiro lugar, né, no concurso sobre Criciúma e suas histórias. Uma professora da escola também ficou em segundo lugar, teve mais 2 alunos que também foram premiados, e a minha filha que participou pela primeira vez. Ela ganhou algum prêmio? Sim, ela ficou em segundo lugar no infantil, né? Na categoria. Isso, no conto infantil. Então, eu fiquei muito feliz. Ela também está esperando o resultado agora que vai sair do próximo. Tu também participou, deixa eu pegar aqui os outros prêmios. Um que eu achei muito interessante, que é o Poema no Ônibus e no Trem. Esse é uma iniciativa. Que tu participou como organizador e como participante também, né? Então, foi assim, ó. Esse poema no ônibus e no trem, ele existe em Porto Alegre. Porto Alegre faz esse concurso de poema no ônibus e no trem de Porto Alegre. Olha, eu acho que para mais de 30 anos, nem sei te dizer, mas faz bastante tempo que tem essa iniciativa lá. E eu participei, tá? Escrevi um poema, 3, né? Porque foram 3 anos. Mandei para Porto Alegre e lá, né, eles fazem adesivos, grandes colam nas janelas dos ônibus, na parte de dentro. E quem está dentro dos ônibus, olha a janela, lê um poema e tal. E no metrô, no metrô não, no trem, né? Porto Alegre é trem. Então é nos ônibus e nos trens. E eu fiquei com uma vontade de trazer essa iniciativa para Criciúma. Eu disse, e agora? Trem aqui, o carvão não dá, Mas eu fiquei com muita vontade de trazer para cá, porque eu achei muito legal. Se eu não conseguia ir a Porto Alegre, né, pegar o ônibus, ver se eu achava o meu poema, mas isso eu vou tentar trazer para Criciúma. E conversei na época, né, fui na época da CTU, e conversei então na época era a Marlene e a Carla, as responsáveis e tal. Eu disse, olha, vamos levar a proposta para os nossos, né, para os gerentes, para os donos, pros sócios.
E aí depois eu recebi a resposta positiva. Não, eles toparam, porque, né, é uma iniciativa legal, uma iniciativa cultural. Então, eles toparam bancar os adesivos. E aí eles nos ajudaram. Mas você fez lá em Porto Alegre ou aqui? Não, aí eu fiz nos ônibus aqui. Ah, legal. Aí com a CTU, né? Uhum. Eles fizeram o quê? Eles montaram, como eles têm, né, ali o pessoal do marketing deles certinho, né, o pessoal da informática, então montaram a página, na página da CTU tinha lá o concurso, a pessoa entrava, colocava os seus dados, colocava o poema, tudo certinho, enviava, eu recebia, e aí eu montei a comissão julgadora, né, com colegas escritores aqui de Criciúma, e o pessoal né, lia os poemas, a gente selecionava 50 poemas e fazia os adesivos e colocava e a própria empresa, depois de pronto, colocava nos ônibus e os poemas circularam. 2017 foi um sucesso. 2018, outro sucesso. 2019 e foi uma iniciativa muito legal porque assim, conforme os dados que a própria CTU me passou na época, mais ou menos 40 mil pessoas usam transporte coletivo em Criciúma todos os dias. Então, são 40 mil pessoas que têm a possibilidade, né, de entrar no ônibus, de ler um poema, sabe? De seu poema ter sido lido por um tanto de gente. E a poesia chegar a lugares que ela não chegaria se não fosse no ônibus, porque tem comunidades, as pessoas não leem muito. Tem lugares aqui na cidade que as pessoas não têm acesso. Então, poxa, entrar no ônibus e vai para todos os lugares. Eu te digo que não é nem o acesso, eu te digo que é o interesse. A pessoa não quer nem ler. E aí assim... ela tá ali na frente, pelo menos ela lê, né? Não, é que assim, o que é esse cartaz aqui dentro do ônibus? Quando parou, já leu um poema. E quando parou para ler, já leu um poema. Já leu um conteúdo ali. Nossa, uma iniciativa muito legal por causa da pandemia, né? Ele foi suspenso, depois a gente não retomou, né, o contato para voltar a fazer o concurso. Agora eu também, por enquanto, eu não consigo, né, por causa do tempo. Mas, quem sabe, né, futuro. É uma iniciativa que seria legal de retomar. Depois, tu também participou do Prêmio VIP de Literatura em 2018, 19, 20 e 21. Isso, é um concurso também organizado por uma editora de Maringá, no Paraná. É um concurso nacional, escreve gente de todo o Brasil e até de fora do Brasil. E também, por algumas edições, eu também tive Teus poemas... os meus contos. Porque, na verdade, eu escrevo... Qual que é a diferença de um poema para um conto? O poema... Muita... Vamos lá, o poema... eu que sou bem burro, me explique. Não, é que se o poema, ele é mais lírico, né? Ele tem mais... como é que eu vou dizer? Um conto, digamos que assim, é uma história, né? Você lê um conto, ele é em prosa, ele tem uma história, tá? Então, o poema, ele é mais assim, ele tem uma forma um pouco diferente, né? Ele não é um texto corrido, geralmente ele tem uma forma assim, às vezes tem rima, tá? Mas ele já tem um formatinho mais diferente, ele é mais lírico, pega... Né? Às vezes você lê um poema e você assim, mas eu não entendi muito bem, é porque o poema ele está mais na questão da sensibilidade, de você entender e tal. Então, e o conto não, ele é mais uma história, né? Ah, legal. E teve digamos assim, o teu apogeu, que foi participar do Educador Nota 10. Prêmio Educador Nota 10. Que é um concurso nacional pela Fundação Roberto Marinho, em parceria com outra fundação também, que agora me foi. Vitor Tivita. Isso. E tu foi daqui para São Paulo com esse projeto. Qual que foi esse projeto? Então, esse projeto, ele começou, na verdade, não foi algo assim proposital. Não né? teve a pretensão? Na verdade, eu já conhecia o projeto, eu já tinha participado desse prêmio algumas outras vezes, já tinha ficado como finalista dele por 2 anos. Duas edições, em 2015 e 2016, eu já tinha ficado entre os 50 finalistas com outro projeto que eu fiz, assim, que foi proposital, fiz um projeto, desenvolvi e me inscrevi. Mas no Educador Nota 10 de 2018, que foi o que eu ganhei, foi algo assim, como é que eu vou dizer assim, surgiu a ideia do projeto de uma maneira assim, bem por um acaso.
por um acaso, mas com muito pé na realidade do que estava acontecendo na época. Né, você sabe que a nossa cidade recebeu muitos imigrantes, né? Recebe muitos imigrantes, eu sou ganeses, não, sou gaúcho. Então, mas imigrantes assim, de outros países, né? Ganeses, haitianos, né? Sim, a faculdade mesmo, formei na Unesc com 50 angolanos. Isso, então. O que acontece? A Criciúma é uma cidade que ela foi fundada por imigrantes, né? Foi fundada por imigrantes. A gente tem, né, Parque das Nações, né, Parque dos Imigrantes e tudo mais, que são parques que homenageiam até a própria história de Criciúma. História e colonização. Acontece que eu, quando ainda trabalhava lá no bairro Brasília, um dia saí da escola ao meio-dia e fui até na van, ali na Próspera, e eu não sei o que fui fazer, fui dar uma olhada, tal, uma volta ali ao meio-dia, e eu vi uma vendedora com 2 rapazes, né, que eu identifiquei que eram estrangeiros, e a moça, eu vi que quando eu passei, assim, eu vi que eles tentavam conversar com ela, e ela só dizia assim, bem nervosa, que não estava entendendo, e eu percebi que eles estavam tentando falar com ela em inglês e não estavam entendendo. Aí eu me aproximei, perguntei se podia ajudar. Ela assim, porque eu não estou entendendo nada do que eles estão falando. Eu disse, não, eu sei falar inglês, eu posso te ajudar. Daí eu conversei com eles, me apresentei, conversei com eles, fiquei de intérprete ali. Bom, em resumo, eles estavam procurando trabalho, né? Então, na van. E queria ver se tinha, né, um trabalho para eles. E aí fomos até o gerente, enfim, fiz toda a mediação ali ajudando eles. E, enfim, isso foi meio-dia, eles teriam que voltar às 2h da tarde. Aí, nesse meio tempo, eles perguntaram para mim onde ficava a prefeitura, que a prefeitura tinha pegado fogo, ela estava lá perto da Unimed. Aí eu já dei a orientação, tudo, como eles faziam para chegar até a prefeitura e tal. Quando eu saí dali e voltei para a minha escola, eu disse assim, tem alguma coisa tinha despertado em mim, tem alguma coisa que não tá se encaixando. Eu trabalho numa escola onde foi próximo da van, que os alunos, que essas pessoas precisaram, né, se comunicar em inglês. Eu ensino inglês. Se um dos meus alunos estivesse ali, será que eles iriam ajudar? Eu comecei a pensar, o que eu estou fazendo como educadora que eu não estou... Bateu uma crise existencial. Porque assim, o que eu estou fazendo que eu não estou ajudando os alunos a se comunicarem em inglês, para se comunicarem com essas pessoas? E eu sempre ouvi agora eu ouço menos, mas desde quando eu comecei a dar aula, professora, por que eu preciso aprender inglês? Por que eu preciso aprender inglês se eu nunca vou sair do Brasil? Professora, inglês é difícil. Aí eu disse, mas eu tenho que quebrar essa ideia de que inglês é difícil, de que eu não quero, né, aprender inglês porque eu nunca vou sair do Brasil. Para que eu preciso falar inglês se eu moro no Brasil? Eu falo português. Então, eu precisava quebrar isso. Cheguei em sala de aula, contei o episódio para eles, né, do que tinha acontecido, e aí eu escutei o seguinte, professora, eles estão aqui no Brasil, aqui na nossa cidade, para roubar os nossos empregos. Aí eu digo, opa, como é que é? Porque eles vêm aqui para tirar os nossos empregos. Assim, peraí que eu acho que, além disso, tem mais coisas que tem a questão que ideia que eles estão tendo. Aí, porque Criciúma é uma das cidades das que mais vai pessoas morar em outros países, trabalharem, serem imigrantes em outros países. Não, falta de respeito não ter um passaporte italiano aqui em Criciúma. Então, peraí, eles não estão percebendo que, da mesma forma como os criciumenses saem para trabalhar em várias partes do mundo e que, não tem problema nenhum, o mundo não tem fronteiras, né? O mundo tem as fronteiras, mas o o conhecimento não tem fronteiras, a vontade das pessoas de ir e vir. Não... E por que não de lá para cá? Porque quando é o contrário, não, é que estão roubando nosso trabalho, e daqui para lá não tem problema nenhum. Não, peraí, tem uma coisa errada, vamos fazer um... Aí foi onde eu criei o projeto se chama We Speak the Same Language, ou seja, nós falamos a mesma língua,
E esse falamos a mesma língua vai além do inglês, que é a língua de respeito, que é falar a mesma língua do respeito, da tolerância, da diversidade, de entender que, assim como os imigrantes vêm para cá, nós também nos tornamos imigrantes quando, né? Vamos para lá. Vamos para lá, né? Então, eu desenvolvi todo esse projeto com a língua inglesa. E aí esse projeto teve a felicidade de ser um dos 10 vencedores do Prêmio Educador na Rodas daquele ano. Que legal. Tu tirou qual lugar lá no projeto? Então, lá não tinha assim... depois eles premiam, dos 10, eles premiam um. Ganhou um lá do Rio de Janeiro, né? Isso, eles premiam um que é o Educador do Ano. Mas o que eles dizem pra gente? Olha, vocês são 10 vencedores. Daqui não tem primeira... É muito difícil chegar. Quem chega já ganhou. Assim, somos 10 vencedores do ano. Então, o que acontece? Dali a gente tira o Educador do Ano, mas vocês são 10 vencedores. Uhum. Cris, eu te agradeço por ter vindo aqui e aceitado conversar com a gente. Eu espero que tu tenha gostado. Nossa, amei falar de em breve, assim que for publicado, que nós estamos gravando com uma certa antecedência, tu que estava curiosa para saber o link, eu vou te mandar o link. Então tá. É isso aí, gente. Até a próxima semana com um novo papo, com uma nova pessoa. Segue o canal, o Instagram, que é @madeincriciúma, o meu Instagram, que é @ernestoramos, o Instagram da nossa querida, que é... Cristiane_Dias77. Cristiane_Dias77. É isso aí, gente. Vamos até a próxima. Um beijo e tchau.